Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na reflexão de hoje eu vou estar falando sobre frutifique onde Deus te plantar. E onde Deus tem te plantado, quais são os lugares que o Senhor tem te levado e nesses lugares você tem frutificado, você tem dado frutos. E pensando nisso, né? O Senhor nos leva para lugares na nossa vida pessoal e social. O Senhor nos leva para lugares na nossa vida profissional. O Senhor nos leva para lugares na nossa vida conjugal. E será que nesses lugares nós estamos frutificando como o Senhor quer que nós frutifique, né? Será que nós estamos encontrando o propósito de estarmos nesses lugares? E pensar sobre isso e refletir sobre isso, me veio muito a história de José de Egito. Uma das passagens que eu mais gosto dos personagens da Bíblia, que eu mais gosto é o José do Egito, por conta da história dele, né? Ele frutificou mesmo quando ele estava no lugar onde ele entendia que não era o lugar dele, mas ele sabia que Deus ia prover, né, que aquela situação fosse melhorada, que o Senhor ia prover a saída dele daquele lugar. Se você não conhece essa história, eu indico, né, uma indicação minha, porque assim, é uma história muito profunda, né? Você consegue tirar, sair várias coisas. E José do Egito me ensina muito nesse sentido de frutificar aonde quer que eu vá. E essa história nós encontramos no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 e 39. E resumindo, né, José do Egito ele tinha um dom que era de sonhar e interpretar sonhos. E um desses sonhos que ele teve, ele via ele como um desses sonhos, ele estava num lugar alto, onde ele governava uma cidade, e ele via os irmãos dele lá nesse lugar. E ele, no outro dia, ele contou para os irmãos, e os irmãos já haviam enciumado com ele, venderam ele como escravo. Então, José, a história dele vai assim, de escravo a governador. Após ser vendido por escravo, ele foi escravo para Potifar e ele passou um tempo na casa de Potifar. E lá ele se destacou também, né? Lá ele com o pouco que ele tinha, ele conseguia desenvolver e ele conseguia ter zelo em tudo que ele fazia. E um dado momento, foi levantado um falso testemunho sobre a vida dele e ele acabou sendo preso. E mesmo na prisão, eu fico imaginando aquele lugar que ele foi, né, colocado. Ele sabia que não era o lugar dele, sendo preso por conta de uma calúnia que tinha sido levantada sobre ele. Mas mesmo lá, ele também frutificou. Como ele tinha esse dom, né, de interpretar sonhos, um dia ele encontrou um padeiro e um mordomo muito abatido, e ele foi perguntar o que tinha acontecido com eles. Eles contaram do sonho que eles tinham tido e estavam sem entender esse sonho. E nesse momento, José, né, tendo esse dom, e mesmo ele lá naquele lugar preso, ele não perdeu a oportunidade de usar o dom que Deus tinha dado para ele. E ele revelou o que aquele sonho queria dizer para cada um. Então, assim, ele não estava nas melhores condições. Eu fico pensando que possivelmente poderia ter passado algum dia no coração dele algum tipo de desânimo, de abatimento, mas ele entendia que daquele lugar ele não pertencia àquele lugar, ele apenas estava de passagem por aquele lugar. E por mais que ele não pertencesse àquele lugar, o que ele poderia fazer com o que ele tinha nas mãos, né? Então ele revelou o sonho para aqueles dois homens. E eles foram soltos e passado depois de um tempo, esse mordomo que morava era na casa de Faraó. E Faraó teve um sonho e estava bem perturbado. E algumas pessoas foram para revelar o sonho e ninguém conseguia revelar o sonho. E aí o mordomo lembrou do José que lá na prisão uma vez tinha revelado um sonho para ele e que o sonho tinha se cumprido. E ele falou: olha, eu conheci um cara e que ele está preso. E o Faraó traz então ele aqui. E quando José chegou lá, José conseguiu revelar e falar do sonho para Faraó. E Faraó entendeu que realmente era o Espírito de Deus que estava revelando, né? Que estava interpretando. E aí ele nomeou ele como governador do Egito. Então José saiu de escravo para governador. E o que acontece? O mordomo, né, foi um elo, né? Foi um link que juntou ele ao Faraó. Porque mesmo na prisão, se ele tivesse visto, ele se importou com o mordomo. Porque ele poderia pensar: eu não vou ajudar, eu estou aqui preso, fui preso injustamente, eu não vou me importar com o que está acontecendo ao meu redor, vou me fechar e
não vou me importar. Mas não, ele teve uma atitude, né, de ação, ele foi proativo. E foi por conta disso, né, dessa ação que ele teve, o elo que teve para ele conhecer Faraó foi esse mordomo que um dia ele ajudou. Então a minha reflexão de hoje é sobre isso, né, sobre aqueles lugares que o Senhor nos leva e com o propósito de fazer algo. E que muitas vezes nós fomos colocados em lugares que nós não entendemos, né, por que estamos lá. Muitas vezes, eu falo por mim, na minha vida pessoal, muitos lugares que eu já passei, que eu não entendia, mas assim, foram lugares que foram elos, né, para me levar ou para outros lugares. Muitas vezes muitas vezes você pode estar num lugar que não é aquele lugar que um dia você sonhou, não é um lugar que um dia você objetivou, mas você pode ter certeza que aquele lugar vai ser, onde você está atualmente, vai ser o lugar que o Senhor vai te transportar para outro lugar. Mas isso, antes disso, o Senhor vai nos provar, né? O Senhor vai provar nosso coração, vai provar nossa confiança nele, vai provar nossa fé e vai provar nosso zelo diante de tudo que está acontecendo no momento. Será que a gente está alheio às situações ou a gente, eu vou usar o que eu tenho e para ajudar quem está do meu lado, mesmo sabendo que eu não estou na situação, no lugar que eu imaginava que um dia eu poderia estar. Então essa é a minha reflexão de hoje, graça e paz a todos, e que possamos entender o lugar que estamos e que possamos frutificar, que possamos dar fruto para os lugares que o Senhor nos leva a cada novo dia. Então é isso, até mais.